O que a literatura inglesa do século XVIII teria feito sem Bat? Oh, nunca se pode ficar cansado de Bat, arrulhava Jane Austen, eficientemente usando-a para cenário de Northanger Abbey. Bat era um encantador cenário de fundo, convidando um enredo forte, com um elenco de personagens inteligentes, com senso de humor, rabugentos, mundanos e amorosos. Burney, Sheridan, Oliver Goldsmith, Robert Southey, Walter Savage Landor, William Cowper, Wordsworth e Walter Scott, todos eles usaram Bat. E por que não? Bat borbulhava como um sabonete moderno. Em 1830, Mr. Pickwick reservou quartos no segundo andar do Royal Crescent por 2 meses, para esquecer Bardell. Ele tomava 150 gramas de água antes e depois do café da manhã e declarava solenemente que se sentia muito melhor, o que alegrava muito de seus amigos, embora eles nunca tivessem ouvido dizer que havia alguma coisa errada com ele. A famosa opinião de Sam Weller sobre as águas tem um gosto acentuado de ferro quente. O 500 mil de galões de água de Bat jorra a uma temperatura de 48 graus centígrados. Os visitantes podem se lavar com a água ou conscienciosamente tomá-la, mas nenhuma coisa nem outra tem qualquer efeito medicinal. Como as águas das fontes de outros encantadores cantinhos da Europa, os minerais dissolvidos nelas são uma adição desnecessária à dieta normal. E sua carícia morna produz somente uma calma quase sensual. Tobias George Smollett praticava embate, onde sua falta de sucesso foi agravada pela perda da popularidade quando escreveu um ensaio sobre o uso externo das águas, insinuando que as águas de Bat não eram mais miraculosas do que as de qualquer outro lugar. Ele as analisa em Humphrey Clinker, em 1771. A água contém somente um pouco de sal e terra calcária, misturadas numa quantidade tão insignificante que só pode ter um efeito mínimo, se tiver algum, na economia animal. Sendo assim, acho que merece um gorro de bobo da corte todo aquele que, pelas poucas vantagens dessa fonte, sacrifica seu tempo precioso, que devia ser empregado tomando remédios mais eficazes. Acrescenta ele que tomar banho naquela água é se arriscar a apanhar o mal do rei, o escorbuto, o câncer e a varíola. Ele também não gostava da arquitetura de Bat. Smelfungus Smollett tinha razão, mas o Sr. Pickwick também. É sempre agradável sentir-se melhor, mesmo quando não é verdade. Os romanos construíram Bat, mas seu barão Haussmann foi o jogador Richard Bull, quem, segundo Oliver Goldsmith, costumava viajar numa carruagem fechada, puxada por 6 cavalos cinzentos com batedores, lacaios e trompas, e que fundou as salas de reunião e inspirou a John Wood as belas praças calçadas com pedras, as ruas e os crescentes. Nash era um paciente difícil. No dia seguinte, quando o médico o visitou e perguntou se ele havia seguido suas prescrições, o belo homem respondeu: "Não, para dizer a verdade, doutor, não segui. Para minha honra, se as tivesse seguido, teria quebrado o pescoço, pois eu as joguei pela janela do meu quarto." Como o rei de Bat, Nash abriu os bailes extravagantes. Insistia para que todos se comportassem e se vestissem decentemente. Supervisionava a moral das jovens senhoras e liquidava os salteadores de estrada. E como o barão Haussmann, em Paris, morreu pobre, em 1762. Seu humor sobreviveu,
como uma legenda de caricatura em 20 de dezembro de 1797. Uma lei do parlamento, em 1597, concedeu o direito ao uso gratuito dos banhos em Bath aos doentes e impotentes pobres da Inglaterra. Mas esses inconvenientes mendigos de Bath desapareceram com a revogação da lei em 1714. No século XVIII, o Salão Pump oferecia aos elegantes a cura elegante do reumatismo e da gota, e para qualquer outra coisa inventada por suas imaginações doentias. Na alvorada brumosa da medicina científica do século seguinte, a fama do poder curativo das águas naturais aos poucos se dissolveu. Mesmo assim, as pessoas continuaram a fazer viagens longas nas novas estradas de ferro para tomar águas nas estações de águas, porque é agradável compartilhar um tratamento indolor num ambiente agradável, na companhia de companheiros de sofrimento com os quais é socialmente aceitável discutir os sintomas detalhadamente. Os gregos tiveram a ideia da estação de águas em 8 a.C., com o culto da incubação, que consistia em dormir nas escapulápias, os templos do deus da cura. Os pacientes viajavam para Cos, Pergamos ou Atenas, sacrificavam um carneiro, tomavam um banho e dormiam fraternalmente junto, entre as colunas abertas para o escuro da noite. Durante a noite, Esculápio materializava-se numa luz ofuscante. Cobras lambiam as pálpebras dos doentes que, de manhã, voltavam para casa curados. Os pacientes resistentes ficavam tomando a água e banhando-se nas fontes, seguindo a dieta, fazendo massagem e exercício. O preço era uma réplica em ouro ou prata da parte doente do corpo. Esculápio era, na verdade, o sacerdote local, que dirigia o espetáculo das visões e desempenhava um repertório de pequenas curas. O sistema foi preservado ao pé da letra em Lourdes, que não cura ninguém, mas fornece uma organização de cunho comercial para satisfazer a esperança humana e aliviar o desespero com a água da cintilante ilusão. As correntes subterrâneas dos spas continuaram a fluir para irrigar os spas dos nossos dias, igualmente sem nenhum poder terapêutico. Uma camaraderia semelhante, reforçada pelas diárias astronômicas, emprega um regime de rigorosa abstinência que reduz admirável e orgulhosamente o peso, um efeito que dura 1 mês ou 2, depois que são liberados para as deliciosas obrigações sociais da gula. As dietas que alimentam os spas e engordam revistas e jornais são supérfluas. O segredo de perder peso é simples e barato. Coma menos e não beba álcool. Uma coisa boa nos foi legada pelo estabelecimento medicinal de Bath do século XVIII. O Dr. William Olivier deixou para seu cocheiro de confiança, Atkins, a receita do biscoito de sua criação, crocante, fino, branco e seco. Com o apoio de Bionash, Olivier havia fundado em 1742 o Hospital Bath de Água Mineral e escreveu um ensaio prático sobre o uso e abuso dos banhos quentes nos casos de gota. Ele morreu de gota. Num esperto banho, Olivier aproveita todos os poderes da água de Bath, especialmente com uma fatia de queijo, um vidro de aipo fresco, nozes em picles e um copo de vinho do Porto.